A gente conversa agora com a doutora Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Doutora, boa tarde, bem-vinda como sempre aqui na CNN. Boa tarde, eu que agradeço o convite de estar com vocês novamente. Doutora, vamos começar então sobre esses planos para 2022. Até fiz uma listinha aqui para a gente não se perder, para a gente conversar. O que o Queiroga falou, na verdade, que vai acontecer a partir de 2022? Pessoas de 18 a 60 anos receberão mais de uma dose da vacina. Idosos com mais de 60 anos e imunossuprimidos vão receber 2 doses, considerando 6 meses de intervalo. Se houver ampliação para os novos públicos, aí, por exemplo, crianças e adolescentes, eles vão receber 2 doses. E a vacinação em 2022 vai ser por faixa etária decrescente e não por grupo de risco. A senhora, como ex-coordenadora do PNI, concorda com esses anúncios feitos pelo ministro Marcelo Queiroga? Sim, Muriel, eu acho que desta vez o Ministério da Saúde está acertando, né? Nós vimos a confusão que foi a vacinação por tipo de profissão, a população não teve adesão, teve dificuldade de ter comunicação da população de quem deveria participar da campanha, tinha que mostrar comprovação, o que atrasou e dificultou o processo de vacinação. Fazer a vacinação por faixa etária é muito mais fácil, organiza o processo de vacinação, a gente consegue ter uma comunicação nacional. Então, eu acredito que esse seja, sim, o caminho ideal para que a gente possa chamar para o reforço a partir do ano que vem desses demais grupos que não foram incluídos neste ano. A Renata Agostinho tem uma pergunta para a senhora. Renata. Como vai, Carla? Boa tarde. Outro aspecto desse anúncio feito pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Marcelo Queiroga, é que a aposta na campanha de vacinação do ano que vem vai ser em utilizar Pfizer e AstraZeneca, que já vêm sendo utilizadas, mas não estão considerando o uso da Coronavac e também da vacina da Janssen. Primeira justificativa principal é que eles estão olhando, então, para vacinas que já têm aí o registro definitivo. Faz sentido para a senhora que as balizas sejam essas nesse momento? Renata, eu acho que nós temos que olhar um outro fator aí, além desse que o Ministério da Saúde está levando em conta. Com certeza, a questão de ter o registro definitivo, ele deve ser considerado, mas, na minha opinião, nós temos outro elemento ainda que deve ser considerado. Nós temos que olhar que em 2021 o nosso foco era diminuir gravidade, ou seja, hospitalização e internação. E para isso, a Coronavac teve um papel fundamental, principalmente no início da campanha, quando nós tínhamos outra vacina. Então, lembrando que a vacina da Coronavac tem uma eficácia de 50%, as pessoas podem adquirir o coronavírus, mas evita a gravidade e o óbito. No entanto, agora que nós temos a maioria da população vacinada, né, esperamos que até dezembro a população até 12 anos já esteja com seu esquema completo, nós temos que mudar o objetivo da vacinação, que é diminuir o contato com a doença, né? Diminuir a doença efetivamente, né? Se eu tiver o contato com o vírus, eu não vou adoecer. E para isso nós temos que buscar vacinas mais eficazes, como é o caso da AstraZeneca, que tem em torno de 70%, e da Pfizer, acima de 95%. Então, eu acredito que esse também deve ser o novo olhar, buscarmos vacinas mais eficazes para evitar que as pessoas, inclusive, adoeçam. Agora, doutora, os estudos de imunidade estão mostrando que pessoas que tomaram vacina da Pfizer, depois de aplicadas as 2 doses, essa efetividade e a eficácia começa a diminuir, principalmente depois de 6 meses. O quão preocupadas as pessoas precisam estar? Elas têm que lembrar que possivelmente o grupo vai ter que tomar o reforço no ano que vem, né? Este ano foi priorizado as pessoas acima de 60 anos, as pessoas imunodeprimidas e os profissionais de saúde. Mas já está na agenda do Ministério da Saúde, como foi dito por vocês mesmos, a vacinação dos grupos diminuindo por idade. Então, a população acima de 60, depois de 50 e assim sucessivamente. Então, possivelmente, todos nós que fomos vacinados esse ano com 2 doses, né, de acordo com a nossa faixa etária, vamos receber um reforço a partir de 2022. Então, é esse o olhar que nós temos que ter. Hoje, o nosso foco é garantir a 2ª dose para toda a população. O ano que vem é garantir que todas as pessoas até 12 anos recebam esse reforço a partir de 6 meses da última dose recebida. Agora, doutora, a gente sabe que além da Coronavac, que não possui registro definitivo da Anvisa, também tem o caso da Janssen. A gente deve ficar sem essa vacina da Janssen? O quão prejudicial pode ser se ficarmos sem essa vacina de dose única?
O Ministério da Saúde ainda tem um estoque confortável, né? Felizmente, né, conseguiu, depois do atraso do início da campanha, de demorar a adquirir vacinas, fez posteriormente uma compra muito grande, fazendo com que vai chegar no final do ano com estoque muito confortável para que se inicie essa vacinação no primeiro semestre. Então, agora dá para o Ministério da Saúde fazer esse planejamento, olhar qual vai ser efetivamente a produção de biomanguinhos, lembrando que biomanguinhos, a partir de janeiro, já vai ter o conhecimento total de produzir a vacina no Brasil, sem precisar receber, né, um insumo farmacêutico ativo que vem da China. Então, nós teremos a produção nacional e aquilo que biomanguinhos não conseguir produzir, o Ministério da Saúde comprar com antecedência da Pfizer. Então, nós temos sim tempo para fazer esse planejamento e, se houver a necessidade, e aí sim buscar outros produtores. Mas eu acho que, neste momento, a decisão do Ministério da Saúde está correta. Doutora, pela sua experiência, pelo que a senhora tem visto, quais são as chances da gente realmente ter carnaval e até ano novo nos próximos meses? Eu acredito que nós podemos planejar o carnaval, né? Nós estamos vendo, né, a diminuição drástica da ocorrência de casos e principalmente de óbitos. Estados e municípios já estão registrando nenhum óbito algumas semanas. Então, se nós continuarmos mantendo essa tendência, a população aderindo à vacinação, chegando no final do ano com todo mundo acima de 12 anos com 2 doses, e não havendo um cenário pior, que é a vinda de uma nova variante, eu acho que nós podemos sim ter carnaval em 2022. No entanto, né, é um cenário ainda que nós temos que acompanhar. Caso haja qualquer interferência nesse planejamento, nós temos que ser responsáveis de interromper esse planejamento e não ter o carnaval. Mas nós sabemos que para isso precisa ter um planejamento. Então, neste momento, eu acredito que sim, podemos planejar. Agora, havendo algum problema, eu acho que a decisão correta é não haver o carnaval em 2022. Nesse momento, na minha opinião, sim, está correto o planejamento. Doutora, a gente tem discutido agora nessa última semana sobre a flexibilização do uso de máscaras. A gente sabe que a Prefeitura de São Paulo já encomendou estudos para começar a pensar em cancelar essa obrigatoriedade do uso de máscaras, pelo menos em lugares, áreas externas. Qual que é a sua avaliação quanto a isso? Qual que é o momento certo para realmente a gente parar de utilizar máscaras? Neste ponto, eu não concordo, né? Nós ainda temos apenas 50% da população acima de 18 anos com as 2 doses. E ainda temos que vacinar quase que todo o quantitativo de adolescentes de 12 a 17 anos, que nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros. Então, nós ainda temos um grupo muito grande que precisam completar o esquema vacinal. Enquanto nós não tivermos essa população devidamente vacinada, o que eu chamo de devidamente vacinada? Com uma cobertura entre 80% a 90%, nós não podemos abrir mão de usar as máscaras, de manter o distanciamento social, de lavar a mão adequadamente, de continuar usando nas nossas bolsas o álcool gel, porque é dessa forma que nós vamos evitar que tenham o surgimento de novas cepas. Então, nós não podemos abrir mão dessas medidas não farmacológicas até que nós tenhamos a população devidamente vacinada. Nós vimos isso acontecer em outros países, Estados Unidos, o Reino Unido. Quando chegou na cobertura de 50% da população, eles abriram e tiveram que depois recuar, inclusive com aumento substancial de casos. Então, a gente não pode cometer esse mesmo erro. Eu acho que, pelo menos até dezembro, nós temos que continuar mantendo essas medidas. Quando chegar em dezembro, a gente avaliar qual é o cenário para a gente decidir de forma nacional. Não adianta o município tomar essa decisão e os demais continuarem fazendo essa recomendação, porque isso confunde a população. Nós precisamos ter uma política nacional que defina quando devemos parar de tomar essas medidas não farmacológicas. Doutora, falando em erros, quais são as questões que a gente pode evitar e que a gente pode evoluir para o próximo ano em termos de vacinação? A senhora falava que esse ano o foco da vacinação foi para evitar mortes. O próximo ano vai ser para evitar que a doença continue se espalhando. Quais são os objetivos, quais são os erros que a gente precisa evitar para o ano que vem, pensando em vacinação e imunização das pessoas?
Eu acho que o grande erro que nós tivemos, primeiro, foi não ter vacina, né? E parece que, felizmente, isso foi corrigido. O Ministério da Saúde hoje está numa situação confortável, né? Vai chegar no final do ano com mais de 130 milhões de doses em estoque, o que dá para fazer um planejamento adequado. Segundo, essa proposta que foi feita de ficar fazendo vacinação por categoria profissional, nós vimos que isso não foi efetivo. Isso confundiu a população, dificultou o processo de vacinação. Então, se nós tivermos vacina em quantidade suficiente, se nós continuarmos vacinando, né, regredindo a idade, com certeza a população vai continuar a aderir à vacinação. Nós vimos o sucesso que está sendo essa campanha. A população brasileira acredita em vacina, ela está procurando ser vacinada. Então, nós vamos ainda ter essa possibilidade de continuar esse esquema de vacinação e a população aderindo, porque nós estamos mudando o processo de vacinação, né, e corrigindo esses erros que aconteceram em 2021.